A paz do Senhor, eu sou o pastor Ricardo, pastor de uma igreja pentecostal. Como tem muitas pessoas perguntando, em especial católicos, perguntando, me questionando, para que eu não passe por mentiroso, porque o objetivo aqui é refutar mentiras, refutar heresias, refutar coisas sujas, ilícitas, no meio da palavra de Deus, né? Onde muito poucas pessoas ali se manifestam, né? Porque os tímidos, os covardes, não herdarão o reino dos céus. Então é pregado ali de maneira soberba, né? Até por quem deveria ensinar, porque a palavra de Deus diz que aquele que ensina será cobrado com mais rigor. Então meu intuito aqui não é dizer que a igreja A ou B é melhor e propalar mentiras, e dessas mentiras dizer que eu estou falando em nome de Deus, porque aí eu me autocondeno. Mas, em especial, sobre a Igreja Católica e Constantino. Então, havia a Igreja Primitiva, né, a Igreja Apostólica, que até o último apóstolo, que foi João, que morreu na ilha de Patmos, né, era uma igreja baseada nos apóstolos. No século I, final já do século I, início do século II, já não havia mais apóstolos, mas continuava sendo uma igreja apostólica, né? Uma igreja que seguia a doutrina dos apóstolos, a tradição apostólica. A tradição apostólica é uma tradição fundamentada, baseada, exprimida, exalada pelos apóstolos. A tradição apostólica, ela não é separada da palavra de Deus, ela é inerente à palavra de Deus. Por isso, tradição apostólica, porque apóstolo significa enviado como a mim mesmo, Jesus Cristo. Então, por isso, não há apóstolos hoje, não existe apóstolo. Para que você veja ali as características de um apóstolo, verifique o que Paulo fala sobre as características necessárias para um apóstolo. Então, a igreja primitiva perdurou até o século IV. Por que ela sumiu no século IV? Porque Constantino, após ele ter tido um sonho em que Jesus Cristo falava com ele, que eu acredito firmemente que isso é verdadeiro, né? Ele venceu ali a batalha, ganhou mais poder, ganhou proeminência, né? Se tornou imperador romano, e se tornando imperador romano, ele deu liberdade de culto aos cristãos. Só que tem um detalhe, os católicos dizem que ele deu liberdade de culto ali aos cristãos, e depois ele voltou, sentou no trono e deixou os papas ali, né, continuarem a igreja primitiva como a igreja católica romana. Isso é uma grande mentira, não é embasada historicamente, não é embasada pelos monumentos, não é embasada pelos documentos, não tem embasamento algum a não ser na própria igreja católica. Então a história através da patrística de Eusébio de Cesareia, conta ali com detalhes, né, na vida de Constantino, biografia póstuma de Eusébio de Cesareia, patrística, como foi se alinhando, como foi sendo absorvida a igreja primitiva, antes apostólica, na igreja Estado romano, com costumes romanos, com influência do romanismo, né, influência de Mitra, que ali era cultuado pelo exército romano, né? Aquele solzinho ali na cabeça dos santos, ali a influência de Mitra, o Solis Invictus. Tudo isso você pode pesquisar, né? Tudo isso é factível, documentado, histórico. Então ela foi sendo absorvida ali na publicação de Eusébio. Você vai ver ali que Constantino, ele manda confeccionar bíblias, ele constrói igrejas, dentre elas a igreja de Latrão, a capela de São Pedro, ele consagra bispos, ele cria ali concílios, ele trabalha ali administrativamente, organizacionalmente e só não religiosamente, porque Constantino não era cristão, né? Ele não tinha discernimento, ele não tinha entendimento teológico. Mas ele, claro, ele tinha uma forte influência, tanto que houve ali a disputa pelo arianismo. Ele tinha uma forte influência
da religião romana, né? Então ele miscigenou ali o romanismo com o cristianismo, onde ele deu liberdade de culto, sendo ele o próprio líder dos cristãos, né? Ele era imperador, pontífice, todos os imperadores tinham título, né? Pontifex Maximus, ou Pontífice Máximo, ponte entre Deus e o homem, onde ele mesmo se julgava o bispo dos bispos e até um Deus vivo. Então, Constantino, ele criou as bases ali, é claro, não sozinho, junto com um grande apoio ali patrístico da época, criou as bases ali da Igreja-Estado, né? A Igreja Católica. Mas houve ali também pessoas que não concordaram, né, com o que estava sendo feito. Dentre elas o próprio Jerônimo, né, que ele tinha um temor de que com a Igreja-Estado romano houvesse ali a corrupção, porque de fato houve, não é? A política romana. Atanásio também foi um deles, e entre outros pais patrísticos também temeram, porque eles não podiam ver um horizonte mais longe do que aconteceria, em que a Igreja Católica, o romanismo, né, tomou conta ali do cristianismo e foi inserido ali práticas não cristãs, como elementos não cristãos, como eu falei, né, os solis invictus, elementos característicos do romanismo, culto aos mortos, cadáveres na igreja, culto a cadáveres, culto a imagens, que isso aí vem do romanismo, mais à frente mariolatria, né, o endeusamento de Marias, né, porque Maria mesmo, não se pode negar o que está escrito na palavra. Maria, bendita entre as mulheres, Maria que caritomene, né, favorecida pela graça de maneira especial, onde os padres católicos pregam que caritomene significa plena da graça, né, exalando graça, quase uma Marvel. E essas Marias, né, esses títulos, nada tem a ver com a Maria realmente, que foi Maria, mãe de Jesus, né? Essa Maria, ela está, quando a pessoa morre, o espírito retorna ao Senhor, então ela está com o Senhor. E antes de Maria existir, Jesus já era. Antes do mundo existir, Jesus já era. Outra coisa que os católicos dizem sobre Maria é que Maria gerou a carne e o sangue, quando está escrito que foi o Espírito Santo que gerou a carne e o sangue. Maria formou, né? E está escrito também que Maria conheceu José depois que o menino nasceu. Conhecer significa de maneira marital, sexual, né? Está escrito ali também. A primeira igreja cristã foi a igreja de Jerusalém, né? Presidida por Tiago, irmão do Senhor. Temos também as 7 igrejas diferentes, né? Fundadas por Paulo, a igreja de Antioquia, fundada por Pedro e por Paulo. E temos também características da igreja-estado, que é fundamentada no romanismo, na igreja católica de hoje, né? Percepções errôneas, distorsivas, como unidade, quando a unidade pregada na palavra é a unidade espiritual, não é a unidade romana de conquista, o exclusivismo romano, do Império Romano, né? Uma só igreja, um só pastor, um só batismo, quando a palavra diz que é um só pastor, Jesus Cristo, uma só igreja, a igreja mística de Cristo, que tem vários órgãos, né? E um só batismo, o batismo após a pregação das boas novas do Evangelho, e a pregação e a conversão, aí sim é um consequente batismo. Por isso não existe o pedobatismo, o batismo infantil. O batismo infantil é um batismo onde a criança toma um banho, né? Ela não sabe ali, ela não se converteu, ela nem sabe quem é Jesus. A transubstanciação, né? A Eucaristia, porque Eucaristia significa dar graças, e posteriormente vem a ceia do Senhor, onde os padres, né, como Paulo Ricardo, ridiculariza, diz que é um pedaço de pão com um copinho de café, onde o padre Eduardo também ridiculariza, disse que nós não vamos à igreja para comermos pão, mas a ceia do Senhor sempre foi para comer pão, né? Quando Jesus diz, isto é meu corpo, ele segura um pão, um pedaço de pão,
que é partido por vós. E eles dizem que é o corpo de Cristo literal. Se fosse o corpo de Cristo literal, Jesus ia segurar Jesus, haveria dois Jesus. Se fosse realmente o corpo de Cristo literal, então mastigaria-se ali pedaços da carne, não é descrito ali nenhum dedo, nenhuma orelha. Como é que o corpo de Cristo se transforma na hóstia, ou como é que a hóstia se transforma num corpo de um homem adulto? Isso várias e várias vezes, todas as missas, sendo que Cristo, ele só se sacrificou uma vez só e basta. O sacrifício, então, é todas as missas no mundo inteiro, Cristo morre várias e várias e várias. Então, são discernimentos heréticos que torna tomar a ceia indignamente. Então, se você tem mais perguntas dentro deste contexto, aqui está um pequeno pastor, não é? Que foi ali inserido ali pelas chaves, pelos dons de autoridade, dons de serviço, porque o pastor é um servo, é o maior cargo na igreja, é o de servo, para servir as pessoas, independente de religião. Não é cobrado nada, porque dinheiro é apenas um papel e tinta. Nós vivemos pela graça, que tem um valor infinitamente maior, porque o preço já foi pago na cruz, de graça, pela graça. Deus abençoe você, fique na paz do Senhor.